3h07 pelo horário de Brasília, estamos de volta aqui para a nossa segunda e última hora do Tarde Band News dessa segunda-feira. E olha, agora a gente vai falar daquele crime, viu? Os bandidos invadiram a biblioteca Mário de Andrade aqui em São Paulo, roubaram 13 obras de arte de Portinari e Matisse. Um deles já foi preso. A gente vai ver um pouquinho do que aconteceu, Matisse, desculpa. A gente vai ver um pouquinho do que aconteceu agora na reportagem. No vídeo de divulgação da exposição, publicado em uma rede social, é possível ver parte das obras alvo dos criminosos. Uma foto tirada logo após o crime mostra a parede vazia, já sem os quadros. Aqui estavam 8 gravuras de Henri Matisse, artista francês, um dos grandes nomes da arte moderna. Os bandidos também levaram 5 quadros da obra Menino do Engenho, de Cândido Portinari, um dos principais pintores brasileiros de todos os tempos. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu, MAN São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, que se encerraria no último domingo. O roubo foi realizado por 2 homens armados. Segundo a polícia, a dupla rendeu um segurança e um casal de idosos que visitava o local. Na sequência, já foi direto para a exposição e com uma sacola de lona recolheu as obras de arte. A dupla fugiu a pé, saiu pela entrada principal em direção a uma estação de metrô que fica a 500 metros da biblioteca. A Secretaria de Cultura disse que está colaborando com as investigações. O valor das obras levadas não foi divulgado, mas em abril, obras de Matisse foram vendidas em um leilão por $500 mil. Em 2006, a biblioteca já tinha sido alvo de um assalto. Na ocasião, foram levadas 12 gravuras raras do século XIX. Foram recuperadas 18 anos depois pela Polícia Federal, que descobriu que elas tinham sido compradas legalmente por um brasileiro em uma galeria de artes em Londres. Bom, recebo aqui nos estúdios, então, para falar um pouquinho mais dessas investigações, o delegado Roberto Monteiro. Delegado, obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, alegria minha estar aqui na Band News com vocês. Delegado, a gente tem uma pessoa já presa, né, por conta desse roubo. Conta pra gente quem é e como é que vocês chegaram até ele, por favor. As investigações estão caminhando pela primeira cerco da Seccional Centro e diante das imagens que foram captadas pelo Smart Sampa em São Paulo, nós conseguimos, através de todos os equipamentos da polícia, com apoio também de todo o arsenal de convênios do Smart Sampa, identificar esses 2 indivíduos. E hoje, uma notícia muito boa, um indivíduo já foi preso na parte da manhã, no bairro da Moca, dentro da sua casa, e ele se chama Felipe dos Santos Fernandes Quadra, de 31 anos, com passagem, Paula, por furto, roubo e também tráfico de drogas. Então, a polícia está trabalhando, nós não podemos dar ainda muitos detalhes da investigação para justamente não atrapalhar na prisão dos autores e também na recuperação das obras que são muito valiosas. Para eu entender, delegado, eu tinha ouvido mais cedo o prefeito Ricardo Nunes conversando com a Maju Arruda Leite, nossa repórter aqui da Rádio Bandeirantes, e ele falou de uma prisão de um sujinho. Esse seria o sujinho que o senhor está se referindo. E que ele, nas imagens, aparecia conversando com os criminosos, mas que ele não chega a entrar na biblioteca. É essa mesma pessoa que a gente está falando, que o senhor está falando da prisão agora, é isso? Exatamente. E nós também sabemos, pelo perfil dessas pessoas que foram ali identificadas, não são pessoas que conhecem obras de arte. Então, provavelmente, houve uma encomenda dessas obras que estavam expostas na Biblioteca Mário de Andrade, justamente por um convênio entre o Museu de Arte Moderna aqui de São Paulo e a biblioteca, que, aliás, tem mais de 300 mil obras e 51 mil obras raras. Então, um valor inestimável que está na biblioteca e realmente os ladrões aí ficam com a cobiça, logicamente, aí bem grande em relação a quando há algum tipo de situação na segurança que pode facilitar a prática de um roubo. Mas eu creio que não foram eles que planejaram, logicamente, isso foi encomendado por quem conhece a arte. E sabe quanto custa? A gente estava vendo isso na reportagem. A Interpol já foi acionada para que essas artes não saiam aqui do país? Exatamente. A Prefeitura de São Paulo, também com o apoio da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, já acionou a Interpol para que essas obras não saiam do Brasil e, se eventualmente elas saiam, em qualquer
parte do mundo sejam identificadas através de catálogos próprios de obras que são roubadas, furtadas, e aí a identificação é fácil, como o próprio VT mostrou aqui, de uma obra que foi furtada há muito tempo atrás, que foi recuperada após a venda num site de leilões em Londres, por exemplo. Agora, delegado, nessa entrevista de mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes também chegou que falou que graças à Smart Sampa, que na verdade são essas câmeras, para quem não é de São Paulo, né, que fazem identificação facial, né, das pessoas. Isso você consegue identificar e já se identificou, inclusive, muitos foragidos da justiça aqui em São Paulo. Se viu que os bandidos que seguem com com o saco ali, né, com as obras, parece que eles teriam parado em algum determinado momento, ali perto da 9 de julho, me corrija se eu estiver errado, estou falando um pouquinho do que eu ouvi do prefeito, como se eles tivessem se assustado com algo, achando que vinha a polícia, depois voltam, pegam esse saco e continuam e entram numa casa que ficaria no centro da cidade, e que durante a noite teria sido feito um cerco nessa casa. A gente sabe se as obras continuam por lá, o que a gente tem de informação, vocês continuam fazendo cerco nessa residência, tem como eles saírem de lá com essas obras ou não? A polícia não teria entrado só porque estava faltando um mandato, é isso? Olha, Paula, a Polícia Civil de São Paulo está empenhada não só na prisão dos autores, como também na recuperação das obras. Detalhes da investigação eu não posso adiantar aqui, justamente que quem está nos assistindo sabe, prejudica a investigação. Mas nós estamos com total empenho e o Smart Sampa, como o prefeito Ricardo Nunes disse aqui, é muito importante para a segurança de São Paulo. São mais de 40 mil câmeras que essas imagens, que são ali através de inteligência artificial, elas são trabalhadas, elas também são alimentadas por convênios, inclusive com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça. Então, aqui em São Paulo, bandido que está andando, é procurado ou por qualquer situação, há interesse da polícia na captura dele, não vai ter vida fácil aqui na nossa cidade. Vai para trás das grades. Agora, delegado, esse mesmo que foi preso, o senhor falou que já tinha passagens pela polícia, inclusive por furto. Essa tem sido uma grande discussão que a gente tem tido aqui no Tarde Band News a respeito da insegurança pública, né? E muitos investigadores com quem eu converso, até por todos os textos que estão correndo lá em Brasília, eles falam, olha, a gente muitas vezes está enxugando gelo, porque a gente prende e solta, prende e solta. Sim. Ou seja, mais um caso que a gente está vendo em que isso aconteceu. Essa pessoa, de alguma forma, colabora com esse crime que acontece e ele já tinha várias passagens pela polícia e estava solto, ressocializado, como muitos defendem, cometendo o mesmo crime. Como é que o senhor vê essa questão? Você está certíssima, Paula. Na verdade, eu comandei por 4 anos seguidos a Seccional Centro aqui de São Paulo há pouco tempo. E nós tínhamos casos de mais de 19 prisões da mesma pessoa. É o tal de prende e solta. Então, nós vemos que no Brasil, o que impera é justamente a presunção de que o bandido não vai para a cadeia, que é difícil você colocar um marginal na cadeia. Veja o exemplo desse preso hoje. Já tem passagem por furto, roubo, tráfico de drogas e está na rua. Então, nós precisamos, eu defendo isso nas minhas redes sociais, delegado @Roberto Monteiro, eu defendo a tolerância zero com a prática desses crimes, no sentido de que a pena seja cumprida na sua totalidade. E sem os benefícios da lei, né, Paulo, que é muito discutido aqui na Band News. Sem esses benefícios que é a progressão imediata, visita íntima, todos os benefícios que o bandido marginal tem, e a quem é vítima, a sociedade fica desprotegida diante dessa realidade do Brasil, que precisa, sim, ser mudada e com urgência. Eu tenho 40 anos como delegado de polícia, Paulo, então nós percebemos que chegou um momento que nós precisamos virar a chave aqui no nosso país e fazer com que a lei seja cumprida, a lei penal, na sua totalidade. A questão de não ter mais progressão de pena está sendo discutida num dos textos lá em Brasília. Agora, delegado, a gente até conversou um pouquinho antes de entrar aqui no ar e eu cheguei a brincar dizendo, olha, no Louvre não precisaram levar a arma, né? Parece até que foi mais fácil, enfim. Mas aqui no Brasil, armas que, obviamente, ilegais, fazem reféns ali, né? Um casal de idosos, enfim. Mais uma vez, com muita violência, que é como a gente vê o crime por aqui. Faltou alguma segurança? Teve alguma falha nesse momento? Como é que eles conseguiram entrar na biblioteca? Veja, Paula, a biblioteca tem a sua segurança, inclusive estava lá a segurança que também foi rendida. Agora, veja, se o maior museu do mundo tem uma falha
e, logicamente, eles têm um sistema de segurança, mas houve um plano muito bem elaborado para que o Museu do Louvre fosse invadido e, na presença de pessoas e visitantes, fosse praticado aquele crime. Aqui no Brasil também. É uma biblioteca que eu passo quase todos os dias na frente ali, muito antiga aqui em São Paulo. Tem segurança, tem câmeras, tem um Smart Sampa, mas os bandidos, como eu disse, não conhecem arte, logicamente, pelo perfil deles, mas esse crime foi encomendado por alguém que entende muito de arte e sabe o valor dessas gravuras. Então, na verdade, por mais segurança que se tem, e lá há segurança, um bandido com a mão armada invade qualquer lugar. Então, nós precisamos ter uma lei forte, como você bem aqui colocou, para tirar essa vontade de praticar o crime, que aqui no Brasil, hoje em dia, infelizmente, o crime acaba compensando para esses marginais. E nós estamos trabalhando com muito empenho na Polícia de São Paulo para colocá-los atrás das grades. Mas é importante, Paula, que eles fiquem lá na cadeia, na verdade, não voltem. Esse está sendo o grande desafio de vocês, né, pelo que eu entendo. Delegado, sobre esse caso, até para a gente encerrar, de quantas pessoas a gente está falando que ainda estão foragidas, que vocês estão indo atrás e principalmente das obras? São duas pessoas. Pode falar para não atrapalhar. São duas pessoas, Paula, que foram identificadas pelas imagens, mas, como eu disse, a primeira cerco da Seccional Centro, ela já está trabalhando, a Polícia Civil de São Paulo também empenhada, a Secretaria de Segurança Pública. Então, em breve, nós teremos mais novidades que podem ser levadas a público sobre a autoria deste crime. É importante colocar na cadeia os criminosos, a todos aqueles envolvidos, inclusive os mandantes, e também recuperar as obras que são patrimônio aqui do nosso município e nosso Brasil. E que fiquem por lá, porque aqui no Brasil, infelizmente, a gente normalizou a questão. Ainda bem que está tudo bem. É isso. Que ninguém morreu. E não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Tem que ser tratado como crime. O crime, Paula, não pode compensar. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo concorda comigo. O crime não compensa. O lugar de bandido é atrás das grades. Isso aí. Delegado, muito obrigada por ter conversado com a gente, ter vindo até aqui. Bom trabalho para o senhor. E Muito até a obrigado, próxima. Paula. Foi uma alegria, uma satisfação estar aqui na Band News. Obrigada.